Olá a todos e a todas. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de estágio supervisionado. Na nossa segunda unidade, nós vamos tratar especificamente do estágio, das suas interrelações com a docência, com o campo da docência, os desafios e as perspectivas. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda unidade. Eu espero que essa experiência seja extremamente rica e muito exitosa para todos nós. Eu me chamo Marcos Elan, sou professor do Magistério Superior da Universidade Estadual do Piauí e estou colaborando nessa disciplina de estágio supervisionado no curso de matemática. É um prazer enorme discutir e colaborar na formação de vocês, né? Eu espero que essa disciplina, essa unidade em especial, seja muito rica de informações para todos e que as nossas trocas de experiências sejam exitosas. Como tópicos dessa aula, em primeiro lugar, nós vamos discutir sobre o estágio supervisionado, como que ele se constitui, o que ele é. Na primeira unidade, com a professora Michele, vocês puderam ver um pouco sobre a legislação, o amparo legal do estágio. Aqui, especificamente, nós vamos ver o estágio enquanto um campo teórico, um campo prático, teórico-prático, da formação de professores. Então, além de analisarmos, né, o que é e como se constitui o estágio supervisionado, nós vamos analisar também a questão da prática pedagógica, né, da prática de ensino. E aí nós temos especificidades dessa discussão da prática. Nós temos a prática como imitação de modelos, a prática como instrumentalização da técnica. Por fim, nós vamos ver a relação teoria e prática, que entendimento nós podemos ter dessa relação. Depois, nós vamos analisar o estágio e a superação, né, dessa separação teoria e prática. E por fim, nós vamos, finalizando a unidade, nós vamos dar uma analisada em questões levantadas por Zabala, num livro extremamente rico, numa leitura extremamente agradável e necessária sobre a prática educativa, e nós vamos focar em especial nos conteúdos, no currículo e na avaliação. Analisar um pouquinho da proposta de Zabala. Então, para iniciarmos, né, eu trouxe essa reflexão porque eu acredito que nós, seja em estágio, seja em prática pedagógica ou em alguma atividade prática do curso, de certa forma, é comum que a gente se depare com situações como essas, de nós pensarmos que dentro do curso, né, estudando dentro do curso, nós sabemos de tudo, mas quando a gente se depara com a prática, com as especificidades, com a realidade de cada escola, com a realidade de cada lugar, né, a gente se depara em situações como essa, dessa professora, que chama Nilce Conceição, que ela diz que há um tempo atrás tinha certeza de que estava tendo uma boa formação, mas que na prática ela se chocou completamente com a realidade daquelas crianças, né? Porque na maioria das vezes, né, para não dizer quase que 100%, a realidade às vezes é um pouco diferente, um pouco distoante da questão teórica que a gente estuda, certo? Então, para iniciarmos, né, depois dessa breve contextualização, né, lembrando que não se assustem, porque cada prática é uma prática, mas para iniciar a nossa conversa, em primeiro lugar,
é necessário a gente entender o que é o estágio supervisionado. O que seria essa etapa? Seria uma parte prática do curso, como comumente as pessoas, os próprios professores de estágio às vezes colocam, né? Seria um campo teórico prático. Como é que isso se constitui? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Então, respondendo a essa pergunta, baseado nas reflexões da professora Selma Garrido Pimenta e da professora Maria Socorro Lucena Lima, que são duas referências quando se trata de estágio supervisionado, elas nos dizem que o estágio ele é um campo do conhecimento. Se ele é um campo do conhecimento, ele automaticamente tem todas as características, tem toda o aparato, vamos dizer assim, o aparato teórico de uma área pedagógica, né, de uma área relacionada à pedagogia. E por isso, ela automaticamente diz que o estágio, constituindo-se como um campo do conhecimento, automaticamente possui um estatuto epistemológico. O que é que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que o estágio supervisionado, ele tem toda uma peculiaridade por trás. O estágio supervisionado, ele não é uma prática instrumentalizada que a tradição tradicional tem nos dito. Na realidade, como um campo do conhecimento, esse momento se constitui como um momento justamente de interação dos cursos de formação com o campo social no qual se desenvolvem as práticas educativas. No nosso caso, esse campo social, essa interação, ela se dá na escola, nas classes, nos anos, né, do ensino fundamental ou nas séries do ensino médio. Então veja que nós começamos a afunilar a questão do estágio supervisionado. Em primeiro lugar, é necessário que a gente tire da mente, que a gente tire da cabeça de que o estágio ele é apenas uma parte prática, como se ele não tivesse um compromisso com a reflexão, a análise, a elaboração e mesmo a reelaboração do processo pedagógico conduzido pela escola. Ficou claro? Prosseguindo, em primeiro lugar, nós precisamos entender o estágio como uma interação dos cursos, né? Como eu já disse, já dissemos anteriormente, a interação dos cursos de formação com o campo social no qual se desenvolvem as práticas, no caso a escola. E a gente não pode mais compreender o estágio só como uma parte prática, né? E que seja completamente diferente da parte teórica do curso, como às vezes a maioria dos alunos tende a compreender. A gente precisa entender que a relação teórico-prática, ela não pode ter uma lacuna. Na realidade, uma automaticamente reclama a outra. Agora, nós precisamos entender a teoria de uma forma diferente também. Nós não podemos entender a teoria como uma receita, a moda de uma receita de um bolo, que eu vou seguir passos e que automaticamente eu vou chegar num produto, né? E que esse produto vai ser que todos os meus alunos aprendam de igual modo, da mesma forma e no mesmo momento. Porque isso não existe. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que, apesar de eu ter uma teoria que é fruto de estudos, de reflexão, mas essa teoria, no contato com o meu campo social, ela vai ter as suas peculiaridades. E é justamente sobre isso que o estágio ele vai buscar compreender, ele vai buscar refletir.
né? Então vejam que a escola ela não é um campo social neutro, ela é um campo social em interação. Quando eu digo campo social, automaticamente eu entendo que essa unidade, né, essa unidade da diversidade, porque ali eu encontro a diversidade reunida, ela casa com todos os outros setores da sociedade, com toda o entorno social que ela está inserida. E é óbvio que por conta dessa diversidade, a teoria às vezes ela não vai sozinha, sem reflexão, ela não vai sem uma reflexão e sem uma análise local, ela não vai surtir o efeito esperado, né? Então eu preciso refletir sobre essa teoria no momento da sua aplicação, refletir, reelaborar, repensar, às vezes, né, reconstruir o percurso para que automaticamente a gente possa ter um desenvolvimento efetivo do processo de ensino-aprendizagem. Pois bem, continuando, é necessário que a gente reflita sobre alguns aspectos quando se trata do estágio supervisionado. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar o que significa ser profissional. E não pensem que eu vou dar uma resposta pronta para vocês, porque isso é impossível. Certo? A gente pode dar indicativos, mas essa questão ela é uma questão de reflexão mesmo, para que a gente pense e repense a todo instante sobre a nossa identidade enquanto professor, né? Então, o que significa ser professor? Que profissional a gente quer formar? Né? Ou que aluno a gente quer formar? Qual a contribuição da área na construção de uma sociedade humana, de suas relações e de suas estruturas de poder e de dominação? Tem sido muito, muito comum, né, que a gente não estabeleça uma relação, né? Infelizmente, que a gente não tem estabelecido uma relação muito próxima entre as áreas e, de fato, entre, vamos dizer, as aplicações no campo social. Infelizmente, os nossos conteúdos eles têm se fechado dentro do campo teórico, mas sem fazer aquela vinculação direta com o cotidiano do aluno. E, em decorrência disso, automaticamente esse processo vem se perdendo. O processo de ensino vem se afastando cada vez mais da aplicação e da realidade dos alunos. É como se aquela teoria não tivesse uma aplicação prática no cotidiano deles. E a gente precisa rever muito essas questões, sobretudo de tentar ensinar baseado na realidade e no que aquele conteúdo em especial pode trazer de novo para aquele aluno, para a sua comunidade, né, para a comunidade em que ele está inserido. Além dessa questão, nós temos a última, que se diz quais os nexos com o conhecimento científico produzido e em produção. Como é que a gente tem trabalhado com essa questão do conhecimento científico? Como é que está sendo a nossa prática? Será que a nossa prática tem sido uma prática realmente, uma prática efetiva? Quando eu digo efetiva, no sentido de produzir conhecimento e de refletir sobre esse conhecimento, ou a gente tem simplesmente implementado o que tem dito para a gente que é certo? Que críticas, que melhoramentos nós temos feito nos conteúdos que nós temos ensinado? São questões necessárias, são questões extremamente significativas para que nós possamos refletir, sobretudo num momento tão importante como é esse do estágio supervisionado. A partir disso, né, é interessante que a gente desenvolva o estágio dentro de uma perspectiva investigativa que automaticamente envolva tanto a reflexão como a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade. Ou seja,
nessa perspectiva, o estágio ele sai daquela caixinha de uma prática simplesmente para cumprir uma determinação, uma exigência legal do curso, né? Na realidade, visto dessa forma, o estágio, o estagiário, o professor estagiário, né, o aluno estagiário, ele tem esse compromisso. Primeiro com ele mesmo, né, de construir a sua prática docente dentro de uma perspectiva crítica, dentro de uma perspectiva investigativa e com a escola, com os professores da escola, com os alunos da escola, né? Veja que esse momento pode ser caracterizado também como um processo em que você, estagiário, pode dar um retorno significativo para a escola à medida em que você, como um profissional, como alguém externo, pode analisar às vezes melhor problemas que existem ali, né? Podem refletir e podem intervir na realidade dessa escola de uma forma mais sistematizada, de uma forma mais organizada, já que às vezes você está vendo de fora. Então, o estágio supervisionado, ele tem essa característica. Lembrando também que o estágio, ele não é o momento da gente tecer críticas à escola, críticas descompromissadas, críticas negativas. A gente até pode tecer comentários, tecer críticas, mas desde que de uma forma comprometida também, de uma forma que você colabore com esse processo docente nessa escola. Bem, então feitos esses comentários, passemos para a parte que segue, baseado no texto de Pimenta e Lima, de 2006. Então, antes de traçarmos um pouquinho mais, de falarmos um pouco mais sobre estágio supervisionado, é importante também que a gente entenda o que é prática, né? O que é prática docente. Então, na perspectiva da prática como imitação de modelos, nós temos as seguintes assertivas, né? É óbvio que o exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de fazer algo ou fazer alguma ação. É óbvio, nesse sentido, que o exercício da profissão de professor também é prático, né? A gente aprende a dar aula, às vezes, na imitação, na observação, na reprodução, às vezes na reelaboração de modelos, né? De modelos existentes. Quantas vezes os nossos alunos não aprendem conosco, né? A partir da observação, eles vão nos imitando e automaticamente construindo um modo próprio, né, de ser professor. É óbvio que essa forma de aprender a prática, ela não é de todo suficiente. Além de sua insuficiência, ela apresenta alguns limites, né? Em primeiro lugar, porque a prática docente ela não pode ser vista somente na perspectiva da imitação, né? Como se a prática docente ela fosse algo artesanal, que a gente aprende imitando alguém fazer. A escola, ela não pode... Nós não podemos encarar a escola dessa forma, como um lugar em que nós vamos fazer uma prática a partir de uma imitação. Né? Em primeiro lugar, porque a realidade do aluno ela vai mudando, ela vai se modificando e
não só a realidade do aluno, mas o próprio aluno em si, certo? Então, em decorrência disso, não dá para nós colocarmos a prática dessa maneira. Além do mais, se nós considerarmos a prática como uma imitação, aí fica a reflexão. Como é que nós vamos nos adequar às modificações históricas, sociais, certo? Que passam a escola, que passam os nossos alunos. Né? Então, vira algo completamente, que foge completamente aos padrões educativos, visto que a sociedade ela se modifica, né? E se a sociedade se modifica, o meu aluno vai se modificar e, consequentemente, a escola também. Né? Então, nessa perspectiva da prática como imitação de modelos, a escola e o seu papel é resumido única e exclusivamente a ensinar. Né? Se o aluno não aprende, o problema é dele, de sua família, de sua cultura. É como se a escola ela estivesse fora do processo. E a culpa fosse toda do aluno, né, da sua família e dos problemas que ele tem. No caso da formação do professor, dentro dessa prática como imitação de modelos, a formação do professor se constitui numa mera reprodução que ele, como aprendiz, vai automaticamente acumulando. Né? Então, nessa perspectiva, está o professor que não valoriza sua profissão, né? Que não valoriza sua formação intelectual, uma vez que ele sofre, né, da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. A gente sabe que essa síndrome não dá para ser realizada no campo educacional, porque nós nos modificamos. As necessidades educativas elas se reconfiguram a partir do reconfigurar da sociedade. Ok? Então, além da prática como imitação de modelos, as autoras elas citam a prática como instrumentalização técnica. Então veja, aqui a prática ela vai ficar reduzida única e exclusivamente às técnicas oriundas do fazer educativo, né? As técnicas da sala de aula, as habilidades do manejo da classe, preenchimento de fichas, diagramas, fluxogramas. É como se o fazer docente ele fosse um exercício técnico e eu só precisasse de técnicas para ensinar, né? Então, assim como o médico, o dentista, eles necessitam desenvolver habilidades específicas, né, para exercer suas profissões, automaticamente o professor, nessa perspectiva, deveria desenvolver também. O problema é que, assim como a imitação, só o domínio da técnica não é suficiente para o trabalho docente, uma vez que elas não vão dar conta de todos os problemas que se envolvem no fazer educativo, ok? Então, a gente precisa ir além justamente por isso, porque essas rotinas técnicas, elas não vão dar conta de toda a especificidade do trabalho docente. Dessa perspectiva técnica também é de onde decorrem, né, posturas de que teoria e prática devem ser tratadas de forma isolada, o que automaticamente gerou e tem gerado inúmeros problemas. Né? No caso da prática como instrumentalização técnica, o estágio supervisionado ele fica reduzido única e exclusivamente à hora da prática, uma prática descompromissada, com a reflexão, com a reelaboração, uma vez que você só vai para executar as técnicas, né? Técnicas de grupo, de atividades meramente instrumentais,
A própria ação do professor de estágio supervisionado se volta para que os alunos apresentem microaulas, mini-aulas, elaboração de planos de curso, o que, óbvio, é importante, é interessante, mas que não a ação prática docente, ela não pode ficar restrita à execução desses mecanismos, né? Uma vez que elas não vão possibilitar que o aluno estagiário ele compreenda a prática do processo de ensino-aprendizagem de uma forma ampla. Além do mais, só o uso de técnicas vai causar um distanciamento também da vida e do trabalho concreto que ocorre nas escolas. Uma vez que encarado dessas maneiras, as disciplinas que compõem automaticamente o curso de formação de professor não vai ter um nexo efetivo com a realidade nas quais o ensino ocorre. Então, a gente precisa, de certa maneira, extrapolar essa perspectiva da técnica. Como eu disse, é interessante que a gente faça essas atividades com o aluno de estágio. Microaula, mini-aula, dinâmicas de grupo, que ele planeje, ele faça simulações de planejamento, de avaliação da aprendizagem, mas a gente não pode ficar só na técnica, porque o fazer pedagógico ele só tem sentido dentro de uma prática efetiva, refletida, ok? Então, o uso de técnicas não vai ser suficiente para me dar completamente uma visão ampla do processo pedagógico. Ademais, essa forma técnica de encarar a prática, ela vai gerar um conflito e situações de distanciamento entre a universidade, a faculdade que forma esse professor e a escola. Justamente porque parece que elas vivem aí em realidades diferentes, né? Chegar ao ponto da própria escola se recusar a receber o aluno, porque aquele aluno, como ela diz, né, não está preparado para aquele exercício da prática docente. Né? Então a gente precisa repensar essa questão da técnica, né, de uma postura docente técnica, porque a nossa postura docente ela é oriunda da realidade existente, né? E não do domínio de técnicas, não do domínio de um manejo, né? De um manejo técnico da classe. Né? Então a gente precisa extrapolar essa limitação da técnica, uma vez que nós vamos ter que analisar a prática docente num sentido amplo, né? Com as suas estruturas, com seus problemas estruturais, sociais, políticos, econômicos dos sistemas de ensino, e que automaticamente, né, isso vai refletir dentro do espaço escolar e nas ações dos profissionais que estão ali inseridos. Prosseguindo, as autoras elas fazem uma reflexão extremamente necessária e importante sobre o que é que a gente entende por teoria e o que é que a gente entende por prática. Qual o entendimento que nós temos desses dois aspectos? Bem, em se tratando de teoria e prática, em primeiro lugar é necessário a gente entender que colocá-los como opostos, como partes opostas, gera um problema na formação docente, né? Uma vez que essa separação vai gerar um empobrecimento das práticas nas escolas, né? E aí, a partir disso, a gente vai ter diversos problemas, como um deles entender que o estágio ou é teoria ou é prática. Na realidade,
a gente precisa entender, né, o que é cada um deles, mas que eles se dão de forma associada. Para que a gente possa entender, de fato, de forma mais abrangente, o que é teoria e o que é prática, então, em primeiro lugar, a gente precisa entender também o que é o conceito de ação docente. Em primeiro, a profissão docente, né, ela é uma prática social, é uma forma de se intervir na realidade. No caso, a gente faz essa intervenção por meio da educação, que ocorre não só, mas essencialmente nas instituições de ensino, né? Porque se a gente analisar a educação como um fenômeno amplo, ela acontece em todos os tipos de organização social. Em se tratando da educação escolar, aí ela acontece, essa educação sistematizada, ela acontece na escola. Então, a gente precisa entender o que é cada um desses conceitos, né? De teoria, de prática, né? De prática como ação. Então, a prática para a sacristã é institucionalizada. São as formas de educar que ocorrem em diferentes contextos institucionalizados, né? Configurando a cultura e a tradição das instituições. Essa tradição seria o conteúdo e o método da educação, né? Essa tradição que ele coloca é justamente aquela realidade que passou a ser currículo, que passou a ser conteúdo. E também o método, né? Porque a gente estrutura o método a partir da tradição das instituições escolares. Também Zabala entra nessa discussão do que seja a prática. Ele diz que a estrutura da prática institucional obedece a múltiplos determinantes, tendo sua justificação em parâmetros institucionais, organizativos, tradições metodológicas, possibilidades reais dos professores e das condições físicas existentes, né? Então veja, a prática como uma ação institucionalizada, ela carrega todo esse emaranhado de questões que entram desde as tradições até as marcas culturais no sentido de que conhecimento é necessário que a gente institucionalize, né? Que vire currículo, que vire disciplina, que vire conteúdo. Então a prática ela tem essa relação. A ação, por sua vez, ela se desloca para o sujeito. É uma ação sobre o sujeito, sobre seus modos de agir, de pensar, os seus valores, seus compromissos, opções, seus desejos, vontades, seu conhecimento, seus esquemas teóricos de leitura de mundo, porque cada sujeito tem um entendimento a partir da comunidade onde ele está inserido, né, do meio social em que ele está inserido, ele tem uma leitura de mundo. E essa leitura, esse modo de ver o mundo, ele não pode ser desprezado. Seus modos de ensinar, de se relacionar com os outros, né, de planejar e desenvolver seus cursos e se realizar nas práticas institucionalizadas nas quais se encontra, sendo por estas determinadas e nela determinado, né? Veja que a prática institucionalizada é justamente quem vai determinar a relação desses sujeitos com o conhecimento. Então veja, a ação e a prática, elas devem ser vistas de forma imbricada, para que automaticamente as instituições e suas teorias ela possa contribuir na formação desses sujeitos. Como diz Moura, na escola compreendida como comunidade, temos diferentes ações e diferentes sujeitos com funções que também se diferenciam para a concretização do objetivo coletivo, a educação escolar. Ou seja, essa educação escolar, esse objetivo coletivo, ele vai se dar dentro dessa ação e dessa prática vistas de forma imbricadas.
Ainda dentro dessa discussão da relação entre a teoria e a prática, é bom que nós compreendamos esse processo, né, como um investimento nos processos de reflexão e das ações pedagógicas realizadas em contextos escolares. Aqui, o papel da teoria é o de iluminar, oferecer instrumentos, esquemas para análise e investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas. Então, a teoria ela tem essa função de servir como luz, de servir como norteamento. A prática, por sua vez, ela vai ser um traço cultural compartilhado que tem relações com o que acontece em outros âmbitos da sociedade e de suas instituições. Ou seja, mesmo que a teoria ela esteja um pouco que restrita ao campo educativo, né, porque é um conhecimento escolar, institucionalizado, a gente vê que a prática ela extrapola essa questão do escolar, né, porque ela vai ter que se relacionar, sobretudo, com as ações que esses indivíduos, que esses alunos, eles exercem, né, na sua relação consigo mesmo e com os outros âmbitos da organização social. Além disso, a prática, né, a prática educativa também, ela possibilita aos professores a apropriação da compreensão da complexidade das práticas institucionalizadas e das ações que se praticam no interior da escola e como um aspecto, né, necessário e também de preparação para inserção profissional desse futuro professor. Bem, superando a separação teoria e prática, nessa perspectiva, o estágio vai ter como finalidade a de proporcionar ao aluno uma aproximação com a realidade na qual ele atuará, afastando o que nós inclusive já comentamos, né? Que seria apenas uma parte prática do curso. Nessa perspectiva, se defende uma nova postura, uma nova redefinição do estágio, que deve caminhar sempre de mãos dadas com uma reflexão a partir da realidade, certo? Então, nessa perspectiva, o estágio unido teoria e prática se desenvolve a partir da análise, da reflexão, da realidade no qual o aluno estagiário vai atuar. E aí entram em cenas algumas indagações que vocês, inclusive, vão necessitar refletir quando vocês estiverem em contato, quando vocês estiverem executando o estágio supervisionado. Em primeiro lugar, é o que se entende por realidade. Depois, que realidade é essa? Né? Veja que a gente precisa se apropriar dela, até porque não tem como a gente intervir em algo que a gente não conhece. Daí a importância de refletir sobre a realidade da prática docente que nós vamos exercer. Qual o sentido dessa aproximação? Como é que nós vamos fazer essa aproximação, teoria e prática, dentro da realidade em que eu estou inserido? E por fim, como é que eu vou me aproximar? Né? É a partir da observação minuciosa? Ou eu posso fazer isso à distância? Eu acredito que a gente também precisa refletir sobre isso, né? Como que vai observar essa realidade? Lembrando sempre que nesse papel de observador não nos cabe a crítica, né? Ainda a crítica. O propósito disso é justamente proporcionar subsídios para que a gente possa refletir sobre a realidade em que nós vamos atuar. Um outro aspecto muito importante, destacado por Pimenta e Lima,
é a configuração do estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio. Será se isso é possível? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Será se tem como eu fazer pesquisa dentro dessa etapa de estágio, que até pouco tempo atrás a gente pensava que seria única e exclusivamente uma prática? E o mais interessante é que elas apontam que sim, dá para que nós possamos realizar pesquisas dentro da atividade de estágio supervisionada, né? E essas atividades de pesquisa, né, elas poderiam ser um método da formação do próprio estagiário como um futuro professor. Até porque a pesquisa ela é elemento necessário e primordial da prática docente, do se constituir professor. A gente tem que estar todo o tempo pesquisando, lendo pesquisas, fazendo pesquisas, até para que a gente tenha condições de atuar na realidade em que nós estamos, né? Para que a gente não seja um mero transmissor do conhecimento, mas que eu possa transmitir aquele conhecimento de uma forma consistente, efetiva, e que faça com que o meu aluno de fato aprenda, né? Então, uma das possibilidades que ela dá de realização de pesquisa dentro do estágio é justamente a elaboração de problemas. Ou melhor, a elaboração de projetos. Visto que, a partir disso, eu ganho mais uma forma de compreender e problematizar as situações, né? Além de buscar uma forma de explicar toda e qualquer situação observada. Veja que pesquisar dentro do estágio traz inúmeros ganhos ao trabalho docente do professor. Em primeiro lugar, supõe a busca de novos conhecimentos, supõe a reflexão das relações existentes entre as explicações e dados novos que podem ser introduzidos e que a gente só percebe dentro de uma postura investigativa, né? Dentro dessa perspectiva, ainda do estágio como pesquisa, vão surgir outras questões também. Uma delas é justamente o que seria o professor reflexivo. Essa expressão, professor reflexivo, que eu acredito que vocês já tenham tido, observado, ouvido falar, né? Ela se tornou muito comum no cenário educacional, confundindo a reflexão como adjetivo, como atributo próprio do ser humano, com um movimento teórico de compreensão do trabalho docente, né? Então, esse professor reflexivo e todo a reflexão que se criou dentro desse termo professor reflexivo critica justamente essa postura dos cursos que primeiro apresentam os conhecimentos científicos e somente depois se executa a prática, né? Se executa a prática através do estágio. Para eles, né, o professor reflexivo ele se dá a partir aqui se valoriza justamente a experiência e a reflexão na experiência. A prática profissional ela é completamente valorizada e vai se dar como um momento de construção de conhecimento por meio de reflexão, análise e problematização desta e o reconhecimento do conhecimento tácito presente nas soluções que os profissionais encontram em ato. Isso nos dizeres de Pimenta e Lima. A partir disso, nós temos também o professor pesquisador, né? Ou seja, o professor pesquisador de sua prática, aquele que valoriza a prática na formação dos profissionais, mas essa prática seria justamente uma prática que é refletida, que possibilite responder situações novas, situações de incerteza, de indefinições. Com isso,
Com isso, nós temos aí a valorização da experiência, né, e a reflexão na experiência. Além disso, nós também temos a epistemologia da prática. Nessa epistemologia da prática, que conforme Pimenta e Lima, baseado em Sacristã, né, considera como inseparáveis a teoria e a prática no plano da subjetividade do sujeito, né, que é o professor, pois sempre há um diálogo do conhecimento pessoal com a ação. Esse conhecimento não é formado apenas na experiência concreta do sujeito em particular, podendo ser nutrido pela cultura objetiva, ou seja, as teorias da educação, de modo a possibilitar os professores trazê-los para as situações concretas, configurando seu novo acervo da experiência teórico-prática em constante elaboração. Nós não poderíamos deixar também de falar, já que nós estamos refletindo sobre a inter-relação entre estágio e docência, da questão dos conteúdos, do currículo e da avaliação, né, dentro da perspectiva de Zabala. Sobre os primeiros, né, a questão dos conteúdos, a gente pode se perguntar, né, quais são os critérios para organizar conteúdos nas unidades didáticas, como é que esses conteúdos eles se organizam, eles foram pensados, né? Além disso, podemos perguntar também que motivos justificam uma seleção e uma distribuição determinada de temas. E aí a gente pode pensar, né, nas disciplinas ou matérias que esses conteúdos eles podem ser classificados conforme sua natureza, como conteúdos multidisciplinares, interdisciplinares, pluridisciplinares e metadisciplinares, e vistos, né, de uma forma através dos métodos globalizados, que eles nunca são tomados como disciplinas, né? Nunca tomam as disciplinas como ponto de partida. As unidades são dificilmente classificáveis se tomamos como critério uma disciplina, matéria. E aí nós temos 3 graus de relações disciplinares, né? Nós temos a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, né? A primeira, a multidisciplinaridade, é justamente a organização de conteúdo mais tradicional, né? Aquilo que a gente está acostumado a ver, né, na nossa prática de estudante, o conteúdo, né, separado, apresentado em matérias, né, em que uma difere, em que uma é independente da outra, né? Ou seja, o conjunto de matérias ou disciplinas é proposto simultaneamente, sem que apareçam explicitamente as relações que podem existir entre elas. Trata-se de uma organização somativa. Ok? A interdisciplinaridade, por sua vez, é a interação entre 2 ou mais disciplinas, né? Se na multidisciplinaridade cada disciplina trabalha meio que de certa forma autônoma, né? Uma autônoma da outra, a interdisciplinaridade, aqui o movimento já é diferente. Há uma integração. Essa integração pode ser entre 2 disciplinas, pode ser entre 3 disciplinas ou mais, que pode ir desde a simples comunicação de ideias até uma integração recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, da metodologia e dos dados de pesquisa. Veja aqui que o processo é mais amplo, né? É mais amplo assim no sentido das interrelações que podem existir. Pode ser uma interrelação muito simples, mas pode ser uma interrelação muito complexa, né? Até havendo ali a imbricação de conceitos, né? Da própria teoria, uma teoria que pode ajudar com a outra, a metodologia, os próprios dados que podem ser analisados em conjunto. Estas interações podem implicar transferências de leis de uma disciplina para a outra
e, inclusive, em alguns casos, dão lugar a um novo campo disciplinar. Veja o exemplo da bioquímica, né, que é a junção entre a biologia e a química, por exemplo, certo? Podemos encontrar esta concepção na configuração das áreas, como nas ciências sociais, as ciências experimentais. A transdisciplinaridade, por sua vez, é o grau máximo de relações entre as disciplinas. Daí que supõe uma integração global dentro de um sistema totalizador. Esse sistema favorece uma unidade interpretativa com o objetivo de constituir uma ciência que explique a realidade sem parcelamento. Atualmente, constitui mais um desejo do que uma realidade, né? De fato, a transdisciplinaridade, sobretudo no nosso sistema, que é no nosso sistema educacional, que ainda é muito tradicional, ela ainda não tem sido trabalhada na sua plenitude. De certa maneira, a transdisciplinaridade seria o objetivo da filosofia, né? Nesta concepção, e vencendo as distâncias lógicas, poderíamos situar o papel das áreas na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, onde uma aproximação global de caráter psicopedagógico determina certas relações de conteúdos com pretensões integradoras, né? Além dos conteúdos, a gente ainda tem também a questão dos materiais curriculares, né? Os materiais curriculares ou materiais de desenvolvimento curricular são todos aqueles instrumentos que proporcionam ao educador referências e critérios para tomar decisões, tanto no planejamento como na intervenção direta no processo de ensino-aprendizagem e em sua avaliação. É muito importante que a gente reflita sobre os materiais curriculares, sobretudo quando nós atuamos na escola pública, né? Porque a escola pública ela tem diversos materiais curriculares. Entre eles, né, que às vezes ele é o salvador da pátria, mas ele às vezes também é o vilão, né? Que é justamente o livro didático. A gente precisa encarar o livro didático, e aqui eu cito o livro justamente como eu disse, porque em se tratando de escola pública, ele é o instrumento principal que nós vamos utilizar ali, muito embora a escola às vezes me ofereça outros, como também eu possa produzir outros materiais curriculares, né? Eu posso produzir, eu posso selecionar. Daí a importância da gente ver o livro didático como um dos, e não como o material curricular. Eu preciso encarar aquele material como um dos materiais que eu posso utilizar, e não como o material. Eu não preciso me centrar única e exclusivamente nele. Eu posso produzir material, eu posso orientar o meu planejamento a partir disso, né, da construção, da seleção. Eu posso construir esses materiais junto com o meu aluno, mas a gente precisa ter claro que a gente não precisa se prender única e exclusivamente a este ou aquele material curricular, ok? Ainda nessa perspectiva do Zabala, a gente também tem um aspecto que é primordial no processo de ensino, que é justamente o aspecto da avaliação. Como é difícil avaliar. Isso se a gente toma a avaliação num sentido amplo, ok? Isso se eu não tomo a avaliação como uma prova. Entendam, avaliar é diferente de aplicar uma prova, de fazer um teste. Avaliar é um processo muito mais amplo e que recobre uma infinidade de práticas também. Então já faz muito tempo, né, que a gente tem tentado buscar, a gente tem tentado refletir a avaliação para além da valoração dos resultados obtidos pelos alunos. Tem se encarado, como eu já disse, o nosso sistema educacional ainda é muito tradicional,
essas amarras do tradicional, elas causam, né, impactos muito negativos. Um desses impactos negativos é justamente encarar a avaliação como um momento de atribuir uma nota. Ou seja, transformar a avaliação num mero instrumento quantificador. Ou num instrumento, né, escalonatório, de escalonar os nossos alunos baseados em médias, baseados em notas. Um dos aspectos que eu acho mais encantadores da visão do Zabala é quando ele coloca justamente que o processo seguido pelos meninos e meninas, o progresso pessoal, o processo coletivo de ensino-aprendizagem devem aparecer como elementos ou dimensões da avaliação. Quando ele coloca esses aspectos, é no sentido justamente de encontrar definições de avaliação bastante diferentes e, em muitos casos, bastante ambíguas, cujos sujeitos e objetos de estudo aparecem às vezes de maneira confusa e indeterminada. Em alguns casos, o sujeito da avaliação é o aluno, em outros é o grupo, a classe, ou inclusive o professor ou a professora, ou às vezes toda a equipe, né? E a avaliação, sobretudo aqui no Brasil, ela tem ganhado essa dimensão, né? A gente tem feito a avaliação da aprendizagem, mas também tem se inserido aí a avaliação do sistema, né? As avaliações do sistema, Prova Brasil, Provinha Brasil, Enem, Enad, né? Então, cada vez mais esse processo de avaliação ele vai se ampliando, né? Ele vai saindo do âmbito do aluno e vai avaliando e vai analisando, né, esses aspectos mais amplos. Mas a gente precisa, claro, compreender esses processos de avaliação, mas sobretudo entender que avaliar não é quantificar, certo? Esse é o aspecto primordial da avaliação. Bem, essas são algumas das nossas referências que eu utilizei para fazer essa exposição. Elas estão à disposição de vocês para leitura. Qualquer dúvida, é um prazer interagir, vai ser um prazer responder, interagir. É só nos contactar.